Abra sua Bíblia comigo essa noite, no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 17. Como essas semanas nós somos desafiados ao perdão, é sobre isso que nós vamos conversar esta noite. O Evangelho segundo o registro de Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso de número 3. Nós vamos ler os 3 versos, 3, 5 e também o verso de número 6. E por favor, eu peço a você que você deixe sua Bíblia aberta para que a gente consiga acompanhar a exposição do texto. Lucas capítulo 17, verso 3, a Bíblia diz: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes ele vier e lhe disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se daqui e transplante-se no mar. E ela iria lhe obedecer. Até aí, vamos orar? Pai, lido a sua palavra essa noite. Agora pedimos que por graça e misericórdia, o Senhor abra o nosso entendimento, mas também o Senhor abra o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, fale-nos através da sua palavra, porque cremos que a palavra, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Cremos, ó Deus, que ela tem poder, e ela não volta vazia, antes faz aquilo que agrada ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, que a única voz a ser ouvida neste ambiente seja a voz do Teu Espírito Santo através do poder da Tua palavra. Portanto, mentes e corações se voltam a esta palavra essa noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vivendo na plenitude do Espírito, e hoje a gente conversa um pouquinho sobre vivendo a plenitude do perdão. Meus irmãos, o perdão não é apenas uma prática ética, uma prática moral. O perdão é a expressão transformadora do amor e da graça de Deus em nossa vida. Todos aqueles que já foram alcançados pela graça, pelo amor de Deus, eles têm essa condição de exercerem perdão para com aqueles que estão à sua volta. Paulo ele vai nos ensinar isso quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso de número 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O perdão, ele é central no Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos reconcilia com Deus, ele nos reconcilia uns com os outros, ele restaura os relacionamentos e ele promove a paz que excede todo entendimento. Ao nós exercermos o perdão, ao perdoarmos, nós experimentamos a libertação do peso do ressentimento e da amargura, permitindo que o amor de Cristo flua livremente em nós e através de nós. Portanto, o perdão é como óleo no motor. Ele lubrifica as engrenagens para que a coisa funcione bem. Existem coisas que podem estar travadas na sua vida, podem ter coisas que não estão fluindo muito bem. Talvez não esteja fluindo muito bem, talvez seja por conta de falta de perdão. Ele resseca, ele petrifica. O perdão, ele não apenas transforma os nossos corações, mas ele também testemunha ao mundo o poder restaurador do Evangelho. Porque assim como recebemos o perdão, assim como nós fomos perdoados, nós devemos oferecer esse perdão a outros. Da mesma forma que é um terrível pecado ser uma pedra de tropeço, as pessoas chegarem a Cristo, também é grave delito não perdoar as pessoas que pecam contra nós. E Jesus,
no texto em que lemos, ele está colocando o desafio para os seus discípulos. E o desafio não é outro senão para que eles pudessem exercer o perdão. E é interessante que os discípulos dizem assim: Senhor, mas o desafio é muito grande. Porque Jesus diz o que para eles? Olha, se uma pessoa errar com você 7 vezes no mesmo dia, mas 7 vezes ele vier arrependido e pedir perdão, a sua atitude não deve ser outra, a não ser exercer o perdão para com esta pessoa. E aí os discípulos então fazem um pedido para Jesus. Como é que está aí na sua Bíblia? O pedido dos discípulos para Jesus é: aumenta a nossa fé. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que nós precisamos de fé somente para exercer grandes sinais, prodígios e maravilhas. Mas, na verdade, nós precisamos de fé para poder aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Portanto, só um coração transformado pela graça de Deus, somente aquele que já foi alcançado pela restauração e pela metanoia, pela mudança de mente, só aqueles que agasalharam fé em seu coração, somente esses vão conseguir exercer perdão pleno e verdadeiro à vida das outras pessoas. Portanto, não busque dentro de você mesmo capacidade para perdoar, você não vai encontrar. Mas quando o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, quando você é a morada do Altíssimo, é através do poder, da virtude, da manifestação deste Espírito, é que podemos oferecer perdão para aqueles que nos ofenderam. Portanto, viver na plenitude do perdão é necessário para os nossos dias. E Lucas vai relatando os ensinos de Jesus, ele vai aqui nos dar algumas direções. E é sobre isso que eu quero partilhar com vocês esta noite. Em primeiro lugar, que Jesus está nos ensinando aqui é que o perdão exige cautela. Jesus vai começar falando, no verso de número 3, a parte A, tenham cuidado, sejam cautelosos. Nós precisamos nos acautelar para não sermos arrogantes, até mesmo na maneira de lidar com o perdão. Conhece gente assim, que chega para poder tentar se reconciliar e sai com a coisa pior do que ele chegou? É por quê? Porque ele chega prepotente. Ele não chega, e você precisa entender uma coisa, para haver reconciliação, o seu coração precisa estar voltado a um espírito de humildade. Já viu aquela frase? Esqueci a frase. Não é esse não. É que com 2 não briga. Como é que é? Quando não quer, 2 não briga. Isso, essa é a frase. Tem hora que a pomba voa. Aí a gente tem que trazê-la de volta. E o que é que acontece, meus irmãos? Existem pessoas que falam, eu estou indo lá pedir perdão. Eu estou indo lá me reconciliar. Mas se ele falar, se ele abrir a boca, é melhor não ir. Jesus está dizendo, sejam cautelosos, tenham cautela, até na forma de lidar com o perdão. Meus irmãos, a falta de humildade no trato, na abordagem, pode agravar o problema. Portanto, Jesus, de maneira muito sábia, ele está falando, você vai se envolver num processo de perdão, tenha cuidado, seja cauteloso. É preciso nós termos essa ideia, essa mente cautelar em nossa mente, em nosso coração. Vá com o coração, mas vá com o coração humilde. Vá disposto a reconciliar, não vá disposto a arrumar mais um problema. Como o pastor Rodrigo bem disse, é isso que nós ensinamos aqui na nossa família, que nós precisamos ter isso claramente, voltado para nós, que perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Ninguém acorda num domingo pela manhã desejoso de perdoar, ninguém acorda numa terça-feira ensolarada dizendo que vontade de perdoar alguém. É um processo que nós vamos alimentando dentro do nosso coração. E a Bíblia vai nos falar sobre raiz de amargura, porque o que é a raiz de amargura? É o processo ao contrário.
Em vez de nós alimentarmos o perdão, nós alimentamos a amargura, a dor, o ressentimento. E aquilo vai criando raízes, aquilo vai se aprofundando. Quando nós fomos construir essa igreja, mais ou menos ali, onde a Isa está, levanta a mão aí, Isa. Ali, mais ou menos naquela região, nós fomos fazer a base, ali tinha um coqueiro, mais ou menos naquela região ali. E o coqueiro era mais alto do que esse teto aqui da nossa igreja. Não sei se você sabe, mas nós estamos sobre uma laje. Ainda nós temos 1,5 metro aqui para baixo. Então, ele era muito alto. Nós cortamos, mas quando nós fomos dividir a base, nós tivemos que cavar exatamente onde estava posto o coqueiro. Nós não, né? Que eu não mexi com isso. Mas os pedreiros aí, os ajudantes, tiveram que fazer um buraco em volta. E eu lembro que eles começaram a trabalhar nos outros, porque daqui ali nós temos 5 colunas que são travadas assim e assim. Por isso que você pode pular à vontade aqui, que não tem problema nenhum, nem treme, tá? Por quê? E eu lembro que eles estavam fazendo, eles vinham, cavavam um buraco mais tranquilo, pegava meia hora e cavava em volta daquele. Depois eles iam fazer outro processo, depois cavava mais um pouquinho aqui. Eles deixaram aquele buraco por último, porque aquele buraco havia muitas raízes entranhadas nele. Então eles precisavam de cautela, eles precisavam de perícia, eles precisavam fazer aquilo de maneira tranquila. Sobrou um tempinho, alguém pegava uma picareta, ia lá, porque não era força, era jeito, era forma de fazer. E cansou com aquele buraco, vai fazer outro, depois a gente volta nesse. Até que eles conseguiram fazer a sapata exatamente naquele lugar. Nosso problema é que a gente não tem paciência para aprender e para esperar o processo. A gente quer que as coisas aconteçam assim. Como num passe de mágica. Senhor, me dá fé então para eu arrancar isso. Me dá fé, Senhor. O problema não é fé. O problema é o processo. Você está disposta a se submeter ao processo de Deus? É como cavar um buraco. Raízes de amargura vão se fincando quando nós alimentamos isso, e é necessário paciência para poder ir tirando isso pouco a pouco. Mas é necessário isto acontecer, é necessário essas coisas acontecerem. Por isso Jesus está dizendo, você quer aprender a perdoar, seja cauteloso nesse processo. Não assuma a posição de perdoar se o seu coração não estiver inclinado para isso. Se um não quer, 2 não brigam. Mas Jesus ainda nos ensina uma segunda lição, ainda no verso de número 17, no capítulo 17, o verso de número 3. Jesus está dizendo que o perdão, ele legitima o confronto. Olha o que Jesus está dizendo, olha, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Como é que está na sua Bíblia aí, meu irmão? Se o teu irmão pecar... Sabe por que muitas coisas não se ajustam na nossa vida? Porque a gente corre de conflito. Essa que é a realidade. A gente vai escondendo a sujeira debaixo do tapete. A gente não arranca de lá. Não, é um probleminha que eu tive aqui. Não, mas isso aí é um probleminha pequeno demais, eu deixo passar. Não, mas é um probleminha que eu tive ali, vai dar muito se eu sentar. Não quero mexer com isso. E a gente vai fazendo concessões na nossa vida. Quando a gente chega lá na frente, a gente não consegue caminhar mais. Por quê? Nós estamos com um fardo tão grande sobre nós, porque, na verdade, nós estamos correndo de quê, irmãos? Dos confrontos. Meu irmão, olha bem para mim aqui, por favor. Confrontos são inevitáveis no nosso processo de relacionamento. Vez por outra, você vai se deparar com confrontos, com repreensões. Mas quando isso é feito debaixo de um espírito, debaixo de uma atmosfera de perdão, de amor e de companheirismo, isso é tranquilo para nós. A repreensão se torna um fardo leve e não pesado para nós. Mas uma realidade, olha bem para mim aqui, PA, uma realidade que é inevitável. Confrontos devem acontecer.
Meu irmão, homem que está aqui, ADR é chata. ADR é um problema. Você tem DR lá na sua casa também? Chegou, a esposa chega brava e fala, senta aqui que nós vamos conversar. Você fala, meu Deus, hoje é dia. E nós corremos isso, mas ela é necessária, ela é importante. A palavra repreender aqui no grego, ela indica uma forte reprovação, uma severa advertência. Ou seja, chamar atenção mesmo. Meus irmãos, nós não podemos confundir o fazer vista grossa ou ignorar com o perdoar. Talvez você está olhando para coisas na sua vida que você simplesmente ignorou, você não perdoou. Tudo bem? Tudo jóia com o Senhor? É? Ah, então tá. Alguém fala bebenês aí? Tudo jóia? Olha bem para mim aqui, é um processo. Vamos lá. Nós não podemos confundir isso. Ignorar as coisas com perdoar. É claro que Jesus não orienta aqui a condenação judicial, mas uma repetida, uma reprimenda fraterna, que ajuda. O processo, ele deve ser completo. Pecado, repreensão, arrependimento e perdão. Esse é o caminho. Então vamos lá, deixa eu ensinar o caminho para vocês. Vamos lá, pecado. Vamos lá, pecado. Repreensão. Arrependimento. Perdão. Esse é o processo. Alguém pecou, repreende. Quando repreender, ele deve se demonstrar arrependido. E uma vez arrependido, ele gera o perdão. Esse é o processo. Jesus disse que se o seu irmão pecar contra você, você deve repreendê-lo. E se ele se arrepender, devemos perdoá-lo. É difícil, né? Porque, pastor, você está falando aí de confronto? Eu vou perdoar, mas eu busco confronto? Porque o confronto aqui, ele passa no processo de, vamos resolver o problema? Vamos colocar os pingos nos is? Meus irmãos, talvez você não conversa com algumas pessoas, porque lá atrás, há 40, 50 anos atrás, essa pessoa passou perto de você e você não a cumprimentou. Ou melhor, ela não te cumprimentou. E você guarda isso no seu coração até hoje. Você, de repente, até passa perto dela e fala, oi, irmã, tudo bem? Não gosto daquela pessoa. Fala a Deus, né? Vem aqui, senta aqui comigo. Por que você, aquele dia, passou do meu lado? Menina, deixa eu te falar um negócio. Eu estava com a cabeça tão cheia, porque aconteceu isso no meu trabalho que eu nem te vi, você me perdoa? Pronto, estava resolvido. Mas a gente não confronta, a gente não fala, a gente joga para debaixo do tapete, e aí depois a gente tem reações como essa. Não é sensato, meus irmãos, adiar a solução de um problema interpessoal. Não devemos subestimar o poder da mágoa. Deixa eu dizer algo para você, olha que isso é sério. Existem pessoas, e não é a única, tá? Por favor, mas é uma das razões pelas quais pessoas adoecem é por falta de perdão, sabia disso? Você sabia que o câncer, para ele poder proliferar dentro do seu organismo, ele precisa de um organismo já predisposto a acolhê-lo? É como se a coisa já tivesse meio que azeda. E ali ele acha um lugar de apoio e ali ele se prolifera. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem câncer é por causa disso. Eu estou dizendo que isso pode acontecer. A Bíblia é extraordinária. Salomão fala o quê? Que a alegria aformoseia o rosto. Salomão vai falar, né? Que quando nós estamos tristes, isso por dentro, isso se exterioriza. São problemas psicossomáticos. Coisas que nós estamos sofrendo dentro, que
vem para fora. Não sei quantas pessoas já tiveram aqui crises de ansiedade, crises, tantas outras coisas, burnout, tantas outras, parece que você está morrendo. Você tem todos os sintomas, você tem todos os sintomas que você está morrendo. Você tem todos os sintomas, e quando você vê não tem nada, mas são problemas que acontecem dentro. Você vê aquela pessoa e você sente de novo. O que é o ressentimento? É você sentir de novo a dor que um dia lhe foi aplicada. Ressentimento, você sente de novo. É quando eu não perdoo o pastor Jonas por algo que ele fez contra mim, e talvez nem ele mesmo saiba que ele fez, mas quando eu guardo isso, esta mágoa dentro do meu coração, isso se torna um ressentimento, uma raiz de amargura começa a ser criada dentro do meu coração. E deixa eu dizer algo aqui importante para você. Olhe bem para mim. Existem pessoas que estão presas a outras pessoas, e essas outras pessoas já até morreram. Portanto, você pode estar preso por falta de perdão a pessoas que você nunca mais vai ver. Mas todas as vezes que você lembra que alguém conta algum fato, que alguém toca nesse nome, seu coração acelera. Deus tem cura para isso, tá? E a cura disso se chama perdão, meu irmão. Pastor, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no cemitério onde essa pessoa está e fazer igual eu faço nos filmes, ir lá levar flores, me ajoelhar e pedir perdão? Obviamente que não. Essa pessoa não tem condição mais de fazer nada por você. Mas você precisa em oração colocar isso diante de Deus e falar: dá nome, meu irmão, porque pecado tem nome. Eu estou agora, em nome de Jesus, perdoando fulano de tal por aquilo que ele me fez. Eu decido agora não carregar mais o fardo e o peso desse problema. Eu estou livre em Jesus. Você precisa se libertar, meu irmão. Ainda uma terceira lição que Jesus vai nos ensinar nesse texto. É que o perdão, ele deve ser ilimitado. Se alguém pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier, perdoe-lhe. Jesus disse que se 7 vezes num dia alguém pecar contra você e 7 vezes ele vier, você deve arrepender. Pedindo de perdão, você deve perdoá-lo. O perdão que devemos dar, ele é um perdão ilimitado, porque o perdão que recebemos de Deus também é ilimitado. A ideia de 7 aqui, Jesus até depois vai falar 70 vezes 7. Na verdade, não é uma conta matemática que Jesus está fazendo aqui. O número 7, dentro da cultura judaica, ele revela a ideia de perfeição. Portanto, o que Jesus está falando é: se alguém vier até você te pedindo perdão, perdoe completamente. Não, eu já te perdoei 7. E a Bíblia fala que eu só posso perdoar 7. Vier a 8ª vez, some daqui. Não é isso que Jesus está dizendo. O perdão que devemos dar, ele é limitado. Por quê? Porque Deus te perdoa ilimitadamente. Você comete os mesmos erros, você tem dificuldade nos mesmos pecados, você cai nas mesmas mazelas, mas mesmo assim Deus te perdoa e as misericórdias dele se renovam sobre a sua vida a cada manhã. Reseta a conta toda noite. Dormiu, acordou no outro dia com a conta liberadinha para começar a pecar de novo? Não. Paulo vai falar sobre isso. Então, já que a graça é abundante, nós vamos pecar? Não. Como que nós vamos viver na prática do pecado se nós já morremos para ele? Portanto, o pecado na nossa vida não é algo que nós desejamos, mas algo que acontece. A Bíblia nos ensina que perdoar como Deus em Cristo também nos perdoou. É o que Paulo vai escrever na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 13.
Deus nos perdoa completamente, ilimitadamente, eternamente. Aqueles que são filhos de Deus imitam um pai e perdoam de maneira e de forma ilimitada. Pastor, eu aguento até a segunda vez. Comigo errou uma vez só. Já pensou se Deus usasse o mesmo critério? E sabe qual que é o pior? Ele usa. É aí que está o negócio. Porque a Bíblia diz, assim como vocês perdoam, eu vou perdoar vocês. Qual é a oração que Jesus nos ensinou? Pai, perdoe as nossas ofensas. Assim, por favor. Ou seja, o que você ora é, Deus me perdoa, usa o mesmo critério, usa o mesmo peso que eu uso para o outro, usa comigo. É isso que nós oramos para Deus. O Arne Wiersbe, citando George Herbert, disse, quem não é capaz de perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele próprio deve passar. Vou repetir. Quem não é capaz de perdoar, ele mesmo destrói a ponte sobre a qual ele próprio deve passar. A Bíblia diz que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos. Pastor, ora aqui em casa, porque o diabo está entrando aqui dentro de casa, está destruindo tudo. Não, minha irmã, pode ser você. Você pode ser o diabo na vida do seu marido. Não ouço um glória a Deus, né? Agora é difícil dar glória a Deus. Né? Quarto lugar, para vivermos na plenitude do perdão é necessário. Entendemos que perdão é uma atitude que vai além das forças humanas. Não busque em você, porque você não tem como, não consegue oferecer perdão. A Bíblia diz que os apóstolos disseram, Senhor, se eu tenho que perdoar 7 vezes, se eu tenho que perdoar de maneira completa, verdadeira, eu preciso da sua ajuda. Então, me dá fé. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu não consigo. Minha irmã, em nome de Jesus, talvez a senhora, em vez de reclamar de seu marido, precisa começar a orar e jejuar mais por ele. Meu irmão, em nome de Jesus, talvez o senhor, ao invés de falar da sua esposa nos 4 cantos, deve começar uma campanha de oração pela vida dela. Senhor, qual é o meu problema com o meu irmão? Me dá fé, me ajuda, porque somente com a sua ajuda é que eu consigo oferecer. Somente com a fé eu consigo dar aquilo que eu estou recebendo. Meu irmão, talvez o problema com você e com a sua família, com seus irmãos, deve estar num nível que se você buscar de você mesmo, você não consegue. Por isso que Deus separou esse momento para nós aqui. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, Ele vai tocar você, Ele vai ajudar você nesse processo. Em nome de Jesus. Porque uma verdade importante, o perdão não é para o outro. O perdão é para você. Diga para quem está ao seu lado, o perdão é para você, meu irmão. Diga para quem está do outro lado. Perdão não é para o outro. Pastor, o outro não merece o meu perdão. Ele nunca vai merecer o seu perdão. Perdão é um instrumento maravilhoso de Deus para libertar você, não o outro. Você precisa entender isso. Por isso que perdão, aquele que não perdoa, alguém já disse, né? Que não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Nós precisamos nos voltar para isso. Perdão é uma atitude que vai além das nossas forças. Quando Jesus terminou de falar sobre evitar que os outros tropecem por causa do caráter ilimitado do perdão, os discípulos disseram, aumenta então a nossa fé. Porque o perdão não é algo natural, ele requer força do alto.
é jejum, é oração. Tem casta de demônio, a Bíblia diz. Tem espíritos malignos, tem potestades, tem coisas que se levantam que só vão embora através de jejum e de oração, meu irmão. E jejum e oração não é coisa de igreja pentecostal. Jejum e oração é coisa de gente crente, que crê na palavra de Deus, que ama o Senhor acima de todas as coisas, que ama mais ao Senhor do que qualquer outra coisa. Quando Jesus terminou de falar sobre evitar que os outros tropecem por causa do caráter, ele está falando exatamente isso. Ele requer, de fato, força do alto. Nossa natureza caída clama por retaliação e por vingança. Você já viu quando alguém tenta alguma coisa, você já arma? Já viu aquela pessoa assim? Às vezes até uma brincadeira, né? Você fala, você já se... É natural nosso. Está entranhado em nós. Porém, receber um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, nós já recebemos. Portanto, meu irmão, você precisa pensar nisso. Que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você, e agora você é nova criatura. As coisas velhas passaram para trás, Deus fez novas todas as coisas. Deus muda o seu DNA, meu irmão. Entender isso. O Espírito de Deus habita em nós e podemos, pela força do Onipotente, exercitar o perdão. Contudo, esse exercício de perdoar só é possível quando o próprio Senhor aumenta a nossa fé. O que nós não podemos fazer por nós, podemos fazê-lo na força que vem do alto. Meu irmão, talvez você não tenha forças de fazer, mas o Senhor e a ação do Espírito dele em você te dá forças. Nós precisamos exercer a autoridade que Deus nos deu. A igreja precisa se lembrar que ela é nova criatura, que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Se você é crente em Jesus Cristo, Deus dá autoridade a você. E você precisa aprender a usar a autoridade que Deus te deu. É necessário, marido, como sacerdote da casa, como chefe do lar, se levantar em ousadia, intrepidez e autoridade, e mandar aquilo que tira a paz de dentro do seu lar embora, em nome de Jesus. Valentes! Nós precisamos nos erguer dentro das nossas casas, colocar a mão sobre a cabeça dos nossos filhos, da nossa esposa e declarar a bênção de Deus sobre o nosso lar, em nome de Jesus. No dia que a sua esposa colocou um anel no seu dedo, Deus pôs um cajado na sua mão. Você é o responsável por liderar a sua casa espiritualmente. Minha irmã, Deus te chamou para ser um canal de bênção dentro da sua casa. Deus te chamou para ser uma serva fiel que ora pelos seus filhos, que consagra a vida dos seus filhos, que abençoa o seu lar. Aprenda a hora de falar, aprenda a hora de não falar. Use as ferramentas que estão à sua disposição. Você não precisa fazer congresso nenhum para isso. Jesus, quando chegou para a mulher samaritana, ela disse: qual é o lugar? Qual é o lugar da manifestação de Deus? É no monte ou é em Jerusalém? Samaritano fala que é no monte, judeu fala que é em Jerusalém. E aí Jesus vem e mete o pé na porta. Eu acho lindo essas expressões que Jesus... Ele vem e fala, nem lá e nem cá. Não é nem no monte. Judeu está errado que não é em Jerusalém. Samaritano também está errado que não é em monte. Então é aonde? É dentro de um coração contrito. Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, se há um coração que o adora em espírito e em verdade, há um terreno fértil para o agir do Espírito Santo. Há uma manifestação clara da ação do Espírito. Eu encerro a minha palavra aos irmãos essa noite, dizendo a vocês que somente a fé é capaz de fazer coisas impossíveis. Na nossa vida,
Algumas pessoas vão ter uma habilidade maior de exercer o perdão e outras menor. Existem pessoas que têm uma facilidade de perdoar. Outras pessoas têm dificuldade de perdoar. Deus te fez assim. A questão não é essa. A questão é, se você tem dificuldades para exercer esse tipo de perdão, você deve recorrer a Deus. Deus, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo, então me ajuda. O que você não pode é falar assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito para mim. Tira a palavra impossível da sua vida, porque você tem um Deus que para Ele não tem impossível. Os discípulos disseram a Jesus, aumenta a nossa fé, e Jesus responde, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira, arranque-se, lance para o mar, e ela iria obedecer. Esta é uma virtude que admite graus. Existe uma pequena e uma grande fé, segundo a palavra de Deus. Existe uma fé vigorosa e existe uma fé frágil. A Bíblia diz que existe uma pequena fé no grande Deus, que é capaz de destroçar qualquer coisa. E é essa fé pequena, mas num Deus grande, é que pode exercer e mudar toda a realidade. Portanto, não importa se a sua fé é grande ou se ela é pequena, o que importa é aonde você está colocando ela. É isso que vai determinar. Deus, mas eu tenho uma fé muito pequenininha, você não vai agir com fé pequena. Deus está falando assim, eu não preciso de fé grande. Eu preciso só que você coloque a sua fé, deposite a sua fé no lugar certo, na pessoa certa. Jesus está dizendo, não sei se você sabe, mas as raízes da amoreira, elas ficavam na terra durante 600 anos, sem apodrecer. Então, quando Jesus disse, olha, se vocês derem a ordem, vocês vão poder dizer à amoreira, para ela se tirar, arrancar daqui e se lançar no mar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, algo que aos olhos de vocês é impossível, porque aos olhos humanos é impossível você arrancar toda a raiz de uma amoreira, o que aos seus olhos é impossível, com uma fé pequena eu faço. Porque se vocês tiverem fé, tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês podem dizer, atira-te daqui para o mar. Ou seja, Jesus usa essa ilustração radical para mostrar que pela fé podemos fazer coisas humanamente improváveis e impossíveis, como perdoar ilimitadamente. Eu não consigo perdoar ilimitadamente. Você tem fé? Tenho, mas é tão pequena, desse tamanhozinho assim, ó. Não importa. Importa é em qual terra que você está jogando essa semente. Não basta apenas deixar de retalhar, é preciso perdoar. Porque devemos perdoar? Porque nós já fomos perdoados. E esse perdão deve ser recíproco. Completo, restaurador, como é o perdão de Deus. O perdão de Deus não é unilateral, ele é bilateral. Nós devemos perdoar-nos e também perdoar a outros. Portanto, se perdoe. Existem pessoas que carregam o peso, um fardo tão grande por não se perdoar. Eu nunca vou me perdoar porque eu deixei que isso acontecesse na minha vida. Eu nunca vou me perdoar porque eu permiti, porque foi naquele acidente que eu que insisti para que ele fosse. Eu nunca vou me perdoar para isso. Você precisa de fé, do tamanho de um grão de mostarda, para arrancar essa amoreira daí. Ela precisa sair completamente. Você precisa se perdoar, porque Deus em Cristo já te perdoou. É preciso perdoar as pessoas, para que você não esteja preso a elas, para que isso não se torne um fardo sobre a sua vida.
Este é o ano do sobrenatural. Nós vamos viver o ano do sobrenatural de maneira plena, amém, meus irmãos? Mas a gente nunca vai conseguir viver plenamente se houver raiz de amargura dentro do nosso coração. Pastor, não sei se eu consigo arrancar isso agora. Não tem problema. Cava um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã. Daqui a pouco sai. Não precisa fazer tudo de uma vez. O que você não pode é se acomodar com isso. Pastor, saí de casa hoje e achei que eu ia receber uma palavra que ia confortar tanto o meu coração, e eu só está mexendo num negócio que já está guardado lá atrás, que eu nem lembrava mais. Você já parou para pensar que Deus pode estar querendo isso de você essa noite? Porque para destravar níveis espirituais na sua vida, Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Para destravar níveis espirituais na sua vida, é preciso perdoar. E o perdão recíproco não tem limites. Quanto? 70 vezes 7? Não, ilimitadamente. Concordo com C.S. Lewis, quando ele diz que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Sim, é mais fácil. Não é difícil pregar sobre perdão, difícil escrever sobre perdão, difícil é perdoar. E eu estou na mesma caminhada com vocês. Só que eu já entendi, e isso já faz algum tempo, glória a Deus por isso, que não vale a pena agasalhar a falta de amargura dentro do meu coração. Não vale a pena. Não vale a pena ter razão. Não vale a pena. Não vale a pena se mostrar como tal. Não vale a pena. Perdão é uma necessidade. E é mais que isso. É uma questão de bom senso. Porque quem não perdoa torna-se cativo do seu desafeto. Certa feita, conversando no gabinete com uma pessoa, e ela tinha uma desavença com uma outra, ela disse para mim: pastor, eu penso nessa pessoa todo dia. Meu desafeto, eu penso todo dia. É quem eu não quero ver que eu vejo. É quem eu não quero pensar que eu penso. Isso machuca o meu coração. Às vezes, o fluir do Espírito não acontece. Áreas não são rompidas por causa disso. Palavras que você ouviu lá atrás. Frustrações. Nós já ouvimos sobre isso nesse musical. Frustrações, talvez alguém lhe ofendeu, talvez alguém lhe feriu. E talvez líderes espirituais feriram seu coração. E você acha que mudar somente, vou dar só uma repaginada. Não. Tempo, espaço, nada pode te desprender, a não ser o perdão. Se você nutre mágoa no seu coração por alguém, essa pessoa mantém você num cativeiro do ódio. Você acaba convivendo diariamente com ela. Ela deita ao seu lado e acorda junto com você todos os dias. Não vale a pena. Você tenta descansar exausto, mas vem à sua mente, você tem ressentimentos, sente de novo. Perdoar é ficar livre, deixar o outro livre e experimentar aquilo que Deus tem para você, aquilo que está diante de você. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem um caminho ainda muito grande para você. Deus ainda tem muita coisa para realizar na sua vida. Quantos recebem essa palavra essa noite? Deus ainda tem coisas extraordinárias para realizar em você, e através de você, você recebe essa palavra, meu irmão. Mas isso só vai ser uma realidade na sua vida quando você aprender a perdoar.